11 de setembro de 2001. O ataque ao World Trade Center foi um dos eventos mais devastadores e impactantes da história, que resultou em milhares de mortes, destruição e mudanças profundas na política e segurança internacional. E quando falamos em segurança, falamos diretamente sobre aviação. Afinal, os aviões foram usados como instrumento pela Al-Qaeda para orquestrar o maior ataque terrorista de todos os tempos aos Estados Unidos. Eu conversei com o Bill Eirenhofer, um americano que viveu de perto o 11 de setembro. Para ele e tantos outros, aquela manhã começou tranquila e rotineira, não só em Manhattan, mas também em Boston, local de origem do voo 11 da American Airlines, o primeiro avião a colidir na Torre Norte. 5 terroristas embarcaram no aeroporto internacional Logan, em Boston, entre as 6h45 e 7h40 da manhã. Um Boeing 767 decolou com 76 passageiros, 11 tripulantes e 5 terroristas a bordo. Porém, antes da decolagem, houve uma falha gigantesca no controle de segurança para acessar o portão de embarque. Os postos de controle eram operados pela empresa Globe Security, sob um contrato com a American Airlines. De acordo com o Commission Report do governo americano, uma máquina de raio-x teria rastreado a bagagem de mão dos sequestradores. Porém, nenhum dos supervisores do posto de controle os chamaram de volta ou relataram qualquer suspeita em relação à triagem. Mohammed Atta, Suqami e outros comparsas foram selecionados pelo CAPS, o Computer Assisted Passenger Pre-Screening System. Esse sistema foi implementado pela primeira vez no final dos anos 90 e foi uma resposta à ameaça do terrorismo doméstico e internacional nos Estados Unidos. E embora Mohammed tenha sido identificado em Portland e os outros 3 homens em Boston, a seleção afetou apenas o manuseio das malas despachadas e não da triagem no posto de controle. Assim, todos os terroristas passaram pelo posto de controle e seguiram para o portão de embarque. Atta, Omari e Suqami pegaram seus assentos na classe executiva, assentos 8 Delta, 8 Golf e 10 Bravo. Outros 2 homens tinham assentos na fila 2 na cabine da primeira classe. A ação do outro avião, que bateu na outra torre do World Trade Center, foi feita na mesma hora, de forma coordenada. Mas este é assunto para o segundo episódio da nossa série. A tripulação do voo 11 estava pronta e a aeronave decolou de Boston com destino a Los Angeles às 7h59. O Boeing 767, registrado como November 334 Alpha Alpha, foi fabricado em 1987 e tinha capacidade para transportar 158 passageiros. A distância entre os aeroportos de Boston e Los Angeles é de 4.815 quilômetros, que resulta em aproximadamente 6 horas de viagem. Os aviões comerciais, como o Boeing 767, costumam voar em altitudes de cruzeiro que variam de 30.000 a 40.000 pés, cerca de 9.000 a 12.000 metros acima do nível do mar. E naquele dia, 11 de setembro, todas as variáveis técnicas, incluindo as condições climáticas, eram favoráveis para um voo de sucesso entre a origem e o destino. Porém, logo após o sinal de apertar cintos ser desligado, por volta das 8h14, os terroristas assumiram o controle da aeronave. Não há informações sobre como eles entraram na cabine de comando. No entanto, nesta época, as portas das cabines eram frágeis, de tal maneira que qualquer pontapé abria. O transponder foi desligado e os controladores de Boston perderam contato com o voo 11 da American Airlines. Conseguiu captar a voz do terrorista Mohammed Atta, enquanto ele achava que falava com os passageiros. Por um erro de Mohammed, o microfone estava ligado para se comunicar com o controle de tráfego aéreo, e não era difícil errar esse botão. Eles são muito próximos um do outro.
E mesmo pilotos experientes às vezes cometem esse equívoco. Às 8h41, a comissária de voo disse que os passageiros do avião não sabiam o que estava ocorrendo e pensavam haver uma emergência médica lá na primeira classe. Os controladores de tráfego aéreo, que já tratavam o voo AA-11 como um sequestro, acreditavam que ele se dirigia ao aeroporto JFK, em Nova York, e abriram caminho para o avião, achando que ele pousaria naquele aeroporto. Porém, Mohammed Atta estava no controle da aeronave e fez uma curva pelo rio Hudson, descendo gradativamente de altitude. Mohammed e Marwan Al-Sherri frequentaram a escola Huffman Aviation em Venice, na Flórida, entre julho e dezembro de 2000. Ambos receberam treinamento, adquirindo habilidades que posteriormente seriam usadas para pilotar aeronaves comerciais. Em 46, o voo 11, que transportava 92 pessoas inocentes, colidiu com a majestosa Torre Norte do World Trade Center. A aeronave bateu na altura do 93º andar ao 99º. Os minutos que se seguiram foram de tensão e desespero. Enquanto sirenes ecoavam pelas ruas, equipes de emergência trabalhavam arduamente para resgatar pessoas presas nos andares superiores. Cerca de 39 mil litros de combustível de avião foram espalhados por diversos andares, dando início a incêndios generalizados. As temperaturas de até 1000 graus Celsius fizeram com que o piso dos andares cedesse e as colunas se curvassem, provocando os sons de explosões. Mas, diante de toda a tragédia, um cenário ainda mais apavorante se avizinhava. Às 10h28, com uma força incontrolável, a estrutura abalada cedeu sob o peso e o calor infernal, sucumbindo ao próprio destino. O colapso da Torre Norte começou, transformando o céu azul de Nova York em uma nuvem de poeira e escombros. Ironicamente, a primeira torre a ser atingida foi a segunda a desmoronar. Este é o tema do nosso próximo vídeo, o voo United 175 e a Torre Sul, o maior ataque terrorista da humanidade. O segundo avião a atingir o World Trade Center foi o voo United Airlines 175, um Boeing 767-200, a uma velocidade estimada em 900 km por hora. Naquele momento, o mundo tinha a certeza que não se tratava de um acidente, e sim que os Estados Unidos estavam sob ataque. O 11 de setembro é o tipo de evento em que todos aqueles que assistiram os edifícios pegando fogo se lembram onde e o que estavam fazendo. Eu estava tomando um café da manhã em um bar na região central de São Paulo e olhando a TV, que estava ligada em um plantão de jornal quando tudo aconteceu. E como profissional da aviação, era difícil processar aquilo tudo que estava acontecendo. E com toda sinceridade, eu não entendia direito. Eu tinha 34 anos e quando eu fiquei sabendo que era o avião da empresa que eu trabalhava, o segundo a atingir a torre, veio aquele frio no estômago. A primeira coisa que eu fiz, ligar para o trabalho, porque eu estava de folga nesse dia. E veio a informação que todos os voos em direção aos Estados Unidos estavam cancelados. Não tinha outra coisa a não ser me sentir como eu estou me sentindo agora, arrepiado, e só pensar que era o fim da minha carreira. E se para mim, que estava vendo pela televisão, era difícil processar aquilo que estava acontecendo, imagine para quem viveu essa tragédia. Os ataques foram coordenados para acontecerem ao mesmo tempo, justamente para dificultar a interceptação americana.
Os terroristas que sequestraram o voo 175 embarcaram do aeroporto de Logan, em Boston, assim como os que tomaram o voo American Airlines 11. Em outro terminal, a empresa responsável pela triagem era Huntley USA, e de acordo com o Commission Report do governo americano, Mohan al-Shehi e outros 4 terroristas não foram identificados pelo CAPS, Computer Assisted Passenger Pre-Screening System, um sistema que contém uma lista de indivíduos que representam ameaça. Às 7h23, todos passaram sem nenhuma suspeita e embarcaram. A bordo do United 175 com destino a Los Angeles estavam 51 passageiros, 9 tripulantes e 5 sequestradores. 2 deles se sentaram logo à frente, nos assentos 2 Alpha e 2 Bravo. Sherry, líder e piloto do avião, ficou no assento 6 Charlie. Os irmãos Hamza Al-Ghamdi e Ahmed Al-Ghamdi ficaram na fileira 9 Charlie e 9 Delta, respectivamente. Às 8h42, os pilotos fizeram o último contato com o centro de controle, que relatou uma transmissão suspeita de uma outra aeronave logo após a decolagem. A transmissão havia sido feita pelo voo AA-11, que foi sequestrada quase meia hora antes. Tudo muito coordenado, para acontecer ao mesmo tempo. No momento em que o primeiro avião bateu na Torre Norte, os terroristas iniciaram o ataque dentro do segundo avião, com facas e spray de pimenta, além de ameaçarem ter uma bomba. Os 2 pilotos foram mortos, e aquele silêncio entre a aeronave e a torre de controle se fez presente novamente. Às 8h47, o United 175 mudou de códigos de transponder por 2 vezes e 4 minutos depois desviou da altitude em que deveria estar. O supervisor de controle de tráfego aéreo e a central de controle de Nova York identificaram a movimentação estranha, já tendo em mente o cenário de sequestro do American Airlines que tinha acabado de colidir. Um tripulante do voo 175 telefonou para o escritório da United Airlines em São Francisco, relatando que o avião havia sido sequestrado. A ligação durou 2 minutos. Às 8h58, a aeronave mudou de rumo, se dirigindo a Nova York. 2 controladores de tráfego aéreo narraram a manobra brusca dos terroristas. Eu conversei com Bill Ironhofer, jornalista americano, que na época trabalhava a 2 quadras do World Trade Center. A diferença de tempo entre as colisões foi de aproximadamente 17 minutos. A Torre Sul desabou às 9h59, em um ângulo mais agudo e a uma velocidade mais alta do que o avião da Torre Norte. Isso resultou em danos mais significativos e causou um incêndio muito mais intenso. Por isso, essa torre desabou primeiro. Embora a Torre Norte tenha sido atingida primeiro, o avião pegou a torre de maneira mais frontal, o que levou a danos ligeiramente diferentes e incêndios menos intensos. Às 10h28, a Torre Norte também foi ao chão. De um dia azul, foi o cinza que tomou conta de Nova York naquela manhã de 11 de setembro. Outras vítimas que estavam nas proximidades das torres. O pesadelo desse dia ainda estava longe de acabar. Outros 2 aviões, United Airlines voo 93 e o American Airlines voo 77, estavam a caminho de Washington, capital dos Estados Unidos. Aquele meu pensamento de que a aviação tinha acabado, ao mesmo tempo colidia com o que eu sei do quanto a aviação é resiliente e do quanto ela encontra soluções para os problemas que vão surgindo. Este é o assunto dos próximos vídeos. Assistir as chamas tomarem conta das Torres Gêmeas em Nova York.
Só o que muita gente não esperava é que esse pesadelo ganharia novos capítulos em outros lugares, com o voo American Airlines 77 que atingiu o Pentágono. Os americanos definem os ataques do 11 de setembro como uma luta ao inimigo doméstico, ou seja, um inimigo dentro de casa. Após o segundo avião atingir as Torres Gêmeas, todas as aeronaves do espaço aéreo americano passaram a ser suspeitas. Ninguém sabia como e onde seria o próximo ataque. E isso dificultou muito um plano de ação rápido e eficaz das forças de segurança dos Estados Unidos. As imagens que mostram o semblante de preocupação do ex-presidente Bush davam uma noção de que algo grave estava de fato em curso. Enquanto o ex-presidente Bush era levado a um local seguro, outro grupo de terroristas finalizava o seu plano com sucesso. O alvo? O Pentágono, localizado na cidade de Arlington, em Washington. Yeah, went in the Pentagon. Looks like it went in the Pentagon. Vocês se lembram quando eu disse no primeiro episódio que foi tudo muito coordenado para acontecer ao mesmo tempo? Enquanto os terroristas do World Trade Center embarcavam em Boston, os protagonistas do atentado ao Pentágono estavam no aeroporto internacional de Washington, praticamente no mesmo horário, às 8h20 da manhã. Os 5 sequestradores fizeram check-in e 3 deles foram sinalizados pelo CAPS, mas o check-in de todos foi concluído. Em seguida, outra falha de segurança no raio-x operada pela empresa Argenbright Security. O Commission Report do governo americano aponta que as malas do Khalid al-Midhar e Mahed Moked foram detectadas e direcionadas para o segundo detector de metais. Mesmo com a abordagem de um agente, as malas passaram pela inspeção. Cerca de 20 minutos depois, às 7h35, Hani Hanjour colocou as malas de mão na esteira de raio-x e passou tranquilamente. Salem al-Hazmi teve disparo de alarmes, porém foi liberado. E na vez do seu comparsa, Nawaf al-Hazmi, os alarmes dispararam no primeiro e no segundo detector de metais, além de ter sido inspecionado manualmente por um agente. Ainda assim, todos foram liberados. As investigações posteriores da Administração Federal de Aviação classificaram a qualidade do trabalho da segurança como medíocre. O agente deveria ter resolvido a suspeita a partir do momento em que o alarme disparou. Só que ficou claro pelas câmeras de segurança que nenhum procedimento foi feito. Às 7h50, Mahed e Khalid se sentaram nas poltronas 12 Alfa e 12 Bravo. Hani ficou na primeira classe no assento 1 Bravo. E logo em seguida, os irmãos Hazmi se estabeleceram nas fileiras 5 Echo e 5 Fox. Além dos 5 sequestradores, havia 53 passageiros e mais 6 tripulantes a bordo. O Boeing 757 estava pronto para decolar com destino a Los Angeles, um destino que nunca chegaria. O Boeing 757-223 foi fabricado em 1991 e tinha capacidade para 188 passageiros. O voo 77 da American Airlines decolou às 8h20 e quase meia hora depois atingiu a altitude de cruzeiro. O tempo estimado de voo entre Washington e Los Angeles era de aproximadamente 6 horas a uma velocidade de 830 a 930 km por hora. Às 8h51, os terroristas sequestraram o avião usando facas e isolando os passageiros no fundo da aeronave. Às 8h54, o voo 77 desviou de seu curso original, se dirigindo para o sul. Em algum ponto no espaço aéreo do centro de Indianápolis, o transponder foi desligado e o controle aéreo chegou a perder o avião do radar. O 11 tinha acabado de bater na torre norte do World Trade Center.
Então, a diretoria da American Airlines passou a suspeitar também das atitudes do voo 77 e cancelou todas as outras decolagens da empresa. A partir deste momento, a Administração Federal de Aviação foi avisada que o voo 11 tinha sido sequestrado e em seguida notificaram o Comando de Defesa Aeroespacial da América do Norte, mais conhecido como NORAD, que começou a monitorar a situação. A Força Aérea dos Estados Unidos decidiu lançar os caças F-15 e F-16 para interceptar os sequestros. O primeiro caça designado a responder ao ataque à Torre Norte foi o F-15, que partiu da base da Força Aérea de Otis, a Otis Air National Guard Base, localizada em Cape Cod, Massachusetts. Outros caças, modelo F-16 da base aérea de Langley, na Virgínia, foram despachados para interceptar o voo United Airlines 175, mas não conseguiram chegar a tempo de impedir o impacto na Torre Sul. Enquanto isso, o American Airlines 77 seguia rumo ao seu alvo, o Pentágono. A passageira Barbara Olson telefonou para o seu marido, Ted Olson, e relatou que o avião havia sido sequestrado. O marido então a informou dos outros atentados que tinham acabado de acontecer. A essa altura você pode estar se perguntando: como é que as pessoas conseguiam fazer ligações se não existia nem o 3G? Naquela época, a maioria das aeronaves comerciais domésticas americanas era equipada com telefones fixos, que eram montados nos encostos dos assentos, na parte de trás. Além dos telefones fixos, algumas aeronaves também estavam equipadas com sistemas de comunicação que permitiam fazer ligações telefônicas usando seus próprios dispositivos, como telefones celulares que estavam nascendo naquela época. Às 9h29, o piloto automático do voo 77 foi desligado. O avião estava a 7.000 pés de altitude e a 60 quilômetros do Pentágono. Poucos minutos depois, às 9h34, o serviço secreto foi informado pelo Aeroporto Nacional de Washington que uma aeronave desconhecida estava voando na direção da Casa Branca. As autoridades mandaram evacuar o edifício. Em uma entrevista para o canal de televisão norte-americano ABC News, a controladora de tráfego aéreo da época, Danielle Howell, explica como foram os minutos antes da colisão. Às 9h37, o voo American Airlines 77, que estava a 800 km por hora, se chocou contra a fachada oeste do peito da aeronave, seguiu atravessando o anel E, o anel D, o anel C. Com o prédio em chamas, a base da Força Aérea de Andrews, localizada na região de Washington, D.C., enviou mais caças F-16 para proteger o espaço aéreo da capital e os seus arredores. Ao todo, 184 pessoas morreram, entre as que estavam a bordo no avião e as que estavam no prédio. Os bombeiros e equipes de resgate responderam imediatamente ao incidente, mas o incêndio levou várias horas para ser controlado e extinto. O Pentágono é a sede do Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Atacar esse prédio foi o mesmo que abalar o poder militar norte-americano e sua influência global. Enquanto isso, outro avião de comportamento suspeito desviava da rota original rumo a Washington.